Obrigar o disléxico a fazer a prova igual às outras pessoas é um crime. Não diretamente falando, estou falando em linguagem figurada. Você está avaliando o disléxico justamente da forma que ele tem mais dificuldade. Vem comigo que eu vou te mostrar neste vídeo como devem ser as adaptações de prova para alunos com dislexia. Simbora! Se você é mãe, pai de disléxico, está sentindo um grande desafio para lidar com a escola do seu filho por conta da dislexia, o laudo pede adaptações. Vocês falam de adaptações, mas a escola vem cheia de desculpinha, não quer adaptar nada. Quero convidar vocês a participarem da minha mentoria individual para mães e pais de disléxicos. Nessa mentoria eu abordo aquilo que é verdadeiramente essencial para ajudar as famílias a lidarem bem com os desafios da dislexia. Muitas vezes mães e pais se sentem perdidos. Bate aquele sentimento de culpa de não saberem se estão seguindo pelo melhor caminho. É aí que eu entro. Além de ensinar como cobrar a escola para fazerem efetivamente adaptações para o seu filho, eu mostro como vencer os desafios da leitura, como ajudar o seu filho disléxico a desenvolver prazer e gosto pelos livros, como você pode ajudar o seu filho disléxico na leitura a diminuir a incidência de erros ortográficos. Uma coisa que eu tenho que falar, não tem como prometer para vocês que vou erradicar os erros ortográficos, não tem como erradicar, porém é possível sim reduzir consideravelmente. E por fim, ajustes na rotina. Pequenas mudanças que a gente pode e deve fazer para que a aprendizagem do disléxico seja a menos traumática possível. Para se inscrever na minha mentoria, vá no primeiro link aqui na descrição. Aqui, além de mostrar as adaptações mais recomendadas para os disléxicos terem no momento das provas, eu vou mostrar o porquê. Essas recomendações não vêm da minha cartola, não vêm para facilitar, até porque prova adaptada não significa fazer prova mais fácil. Prova adaptada, como o próprio nome diz, é adaptada às características que a própria dislexia traz para quem a tem. Pensem comigo, seria justo um aluno míope ser cobrado, e ele ser cobrado ler um texto a longas distâncias? O texto lá longe, tira o óculos dele e ele vai receber nota igual às outras pessoas. Seria justo uma avaliação assim? Seria justo para um aluno cadeirante? Eu sei, dadas as devidas proporções, eu sei que dislexia não é deficiência, mas fica aqui comigo na ideia. Seria justo pegar um aluno cadeirante e falar para ele assim, suba essa escada em menos de 1 minuto? Mas professor, não vou conseguir fazer. Não, suba, seja esforçado, vai, suba. Se não subir, não vai ter nota. Faria sentido avaliações assim? Então por que raios, professor, você com os disléxicos, você faz a mesma coisa? Fazer uma prova para um disléxico igual aos demais alunos daquela sala é justamente avaliá-lo na condição que lhe é mais prejudicada. Dislexia não tem dificuldade na leitura? Dislexia não tem dificuldade na escrita? Dislexia não tem dificuldade na psicomotricidade, ou seja, coordenação motora fina? Logo, esperar que o disléxico tenha a mesma performance no mesmo tipo de avaliação igual às outras pessoas não adianta. Por isso que disléxico precisa de adaptações na avaliação. Quem tem dislexia tem dificuldade na interpretação de texto, em compreender o que o texto quer dizer. Por isso, primeiro ponto, não faz sentido o disléxico ter o mesmo tempo de prova igual às outras pessoas. Disléxico precisa de no mínimo 1 hora mais de prova. Pipo, por que 1 hora mais de prova? Porque o disléxico precisa ler o texto, entender o texto, compreender o que o texto quer dizer, compreender a pergunta, assimilar a resposta na mente para depois colocá-la no papel. Percebe o esforço cognitivo que o disléxico faz? Então, o disléxico já tem uma leitura prejudicada se comparada aos demais coleguinhas. Então, não adianta, primeiro ponto, cobrar que ele faça a prova no mesmo tempo igual às outras crianças, igual aos outros adolescentes, igual aos outros jovens. Não faz sentido.
Ainda um outro ponto que justifique o tempo a mais, tem gente que fala 25% a mais de tempo. Não é 25% a mais de tempo, é o dobro de tempo. 1 hora a mais, se é 1 hora de prova, 1 hora a mais para ele finalizar a prova. Por quê? Porque além da dificuldade da leitura, o disléxico tem a dificuldade da escrita. Eu tenho também aqui uma playlist no Dyslexia Club onde eu mostro as características do disléxico, que vou desde leitura, escrita, coordenação motora, de matemática, diversos fatores. Então, se o disléxico tem dificuldade na escrita, ele até que formulou a ideia na cabeça, mas na hora de pôr esta ideia no papel, ele vai sentir uma grande dificuldade. Por isso que disléxico, por exemplo, às vezes come palavra. Tem uma frase maravilhosa que ele bolou na cabeça dele, mas na hora de colocar em ordem correta, ele jura que colocou, mas comeu alguma palavra. Por exemplo, uma frase simples: eu e meu primo saímos para jogar bola. Muitas vezes fica, eu e meu primo, bola. Comeu alguma palavra. Consequentemente, a dificuldade de ortografia que está dentro da dificuldade de escrita também é uma característica de quem tem dislexia. Dislexia e erros ortográficos é quase que um pleonasmo. Disléxico comete erros ortográficos. Erros ortográficos estão muito presentes na vida do disléxico a vida inteira. Eu tenho 30 anos, tenho mestrado em educação e eu cometo erros ortográficos até hoje. E venhamos e convenhamos, a língua portuguesa não é muito justa para quem tem dislexia. A palavra exemplo tem som de Z, mas se escreve com Z? Não. Se escreve com X. Por isso que, segunda adaptação que os disléxicos precisam ter, os disléxicos não podem perder ponto por erros ortográficos. É um crime tirar ponto de disléxico por erro ortográfico. Ah, Pipo, mas onde existe isso de não tirar ponto de disléxico por erro ortográfico? Já tem uma prova que faz isso? Por exemplo, a prova do Enem não tira ponto de disléxico por erro ortográfico. Outra característica que ocorre com o disléxico no momento da prova é de não ler corretamente as perguntas. Ah, mas isso é desatenção dele. Não. Ele não processou a pergunta, ele não processou o texto da maneira correta. O texto queria dizer uma coisa e ele compreendeu outra completamente diferente. Quantas vezes já aconteceram comigo? Imagino que já aconteceu com vocês também, mães de disléxicos. Se já aconteceu, escreva aqui embaixo, hashtag já aconteceu com o meu filho, que é o seguinte: o disléxico, ele escreveu uma resposta coerente, mas de maneira equivocada, porque ele não entendeu corretamente o que a pergunta acima queria dizer. A questão, de forma mais objetiva. Por que de forma mais objetiva? Tem aqui um outro vídeo que eu falo aqui no Dyslexia Club que eu abordo dislexia e ingenuidade. Disléxicos têm dificuldade em entender ironia, sarcasmos, piadas, duplo sentido. Isso não é só no autismo que acontece com nós disléxicos também. Então perguntas do tipo, qual é o humor da tira? E eu sei lá, pô. Não vai dar certo. Pode entrar, amor da minha vida. Encosta a porta. Que maravilha. Quem sabe faz ao vivo. Então essa parte de humor, onde está o humor da tira, não vai funcionar para quem é disléxico. O disléxico não vai compreender. Então sejam mais diretos, mais objetivos, mais concisos nas perguntas, que mantenham a complexidade da pergunta, porém não precisa ter 10 linhas para perguntar alguma coisa, para avaliar o conhecimento dele. Ainda no ponto da dificuldade da leitura, vamos voltar um pouco. Eu vou falar agora a quarta adaptação que tem que ter numa prova de disléxico. Nada de textos com letra pequena. Nada de Times New Roman fonte 11, pequenininho, espaçamento simples. Fica muito grudado, não faz sentido. Sugestão de fonte: Arial, fonte 14, 16, 18. Pô, fica enorme. Sim, perfeito. Espaçamento duplo ou 1,5. Por quê? Vai melhorar a compreensão do disléxico no texto. O texto é mais curto, o tamanho do texto na questão da quantidade de caracteres é mais curto, o design dele, a estrutura dele, uma fonte maior.
vai melhorar a compreensão do disléxico e ele vai ser avaliado de uma maneira mais justa. Quinta adaptação de prova para disléxicos, prova oral. Pipo, como assim prova oral? Você faz a pergunta de prova para o disléxico, então ao invés dele escrever, ele responde oralmente. Pipo, e por que isso ajuda o disléxico? Primeiro, que já tem dificuldade na leitura, já tem dificuldade na escrita. Se você pedir para ele explicar a matéria para você oralmente, ele vai saber explicar de cabo a rabo. Mas pedir para ele colocar essa explicação no papel, aí a questão vai ficar complicada. Seguindo a ideia do PEI, que é um planejamento educacional individualizado, se vocês quiserem que eu grave como é que faz um PEI para disléxicos, é só comentar aqui embaixo para mim. O que eu sugiro que vocês façam? Peguem uma prova e façam oralmente. Vou aqui chutar história, ciência, geografia e façam prova oral com o disléxico. Ele mandou bem em duas provas, por exemplo, uma prova de geografia e na outra prova de geografia mandou bem na prova oral, ótimo. Você vai agora evoluir um passo no PEI, evoluir um passo no planejamento educacional dele, que é agora o que antes ele respondia oralmente, agora ele vai ter auxílio ledor, que é uma variante da prova oral, tá? Então a gente pode colocar aqui 5, 6, auxílio ledor, que é o quê? Alguém lê as perguntas para ele, explica as perguntas para ele e ele escreve a resposta. Percebe que deu uma evoluída? Ele saiu de uma prova 100% oral para uma prova em que alguém lê para ele, mas ele escreve, obviamente considerando mais tempo de prova. E além disso, sim, eu defendo o uso de calculadora em prova de matemática. Pipo, por que você defende o uso de calculadora em prova de matemática? Nem todo disléxico tem descalculia, mas como eu já falei em um outro vídeo meu aqui no Dyslexic Club, disléxicos podem sim ter problemas em matemática sem necessariamente terem descalculia. Então, sim, permitam o uso de calculadora para disléxicos. O Enem, inclusive, já permite o uso de calculadora desde que você tenha descalculia, diagnóstico de descalculia também. Mas aqui eu defendo uma coisa até mais além, que disléxicos também possam usar prova adaptada com o uso de calculadora. Aí, Pipo, é muito difícil implementar tudo isso, nem tem lei para isso direito. Eu sei que não tem lei, mas falta bom senso, não falta lei. Vou aqui contar uma história para vocês. Eu tô aqui também com outra série no YouTube, contando a minha trajetória, como é que eu saí de pior aluno da escola até chegar a mestre em educação. E eu consegui vagas, tempos atrás, para estudar no Mackenzie, no Colégio Presbiteriano Mackenzie. Lá dentro, eles têm uma orientadora pedagógica da inclusão. O ano era 2006, nem se cogitava a lei para dislexia ainda. E lá eu tinha 1 hora mais de prova, um leitor para ler as questões para mim, uso de calculadora na prova de matemática, eu tinha auxílio ledor, eu tinha auxílio transcritor, não pedia ponto por erros ortográficos, enfim, tudo aquilo que a gente está falando aqui, a escola me oferecia sem precisar de lei para isso. Vamos aqui falar dos outros 2 pontos, aqui estava 6, 7º e 8º, os outros 2 pontos aqui de adaptação, auxílio transcritor e não tirar ponto de disléxico por erro ortográfico. O que é auxílio transcritor? Quando o disléxico, igual ao último ponto que eu falei, está escrevendo, é um auxílio para ele escrever também. Ou seja, o disléxico dita a resposta e o transcritor escreve para ele. Isso existe também no Enem. Se você, como disléxico, fizer prova, solicitar prova adaptada e anexar o seu laudo e ele for aceito, você tem um auxílio transcritor à sua disposição, ou seja, você dita a sua dissertação e tem um cara lá do INEP que vai ficar lá ditando para você, escrevendo para você enquanto você dita para ele. Você pode usar, é obrigado a usar? Não, mas você pode usar, entregar essa possibilidade para o disléxico, é muito importante. E não tirar ponto de disléxico por erro ortográfico é autoexplicativo. O disléxico vai cometer erros ortográficos? Sim. O disléxico vai cometer erros ortográficos? Vai. Da mesma forma, você não tira, como eu falei história lá do começo, você não tira ponto de um míope por não enxergar de longe. Assim como o míope precisa de óculos para ver bem o mundo à sua volta,
O disléxico precisa de adaptações para ser avaliado da melhor maneira possível. O óculos está para o míope, assim como provas adaptadas estão para os disléxicos. Fazer prova adaptada não significa que o disléxico é inferior. Fazer prova adaptada não significa fazer prova mais fácil. Fazer prova adaptada significa única e exclusivamente ser avaliado da forma mais justa possível. Para os disléxicos que chegaram até aqui, que possivelmente muitos de vocês, principalmente os adolescentes e jovens, confesso, eu já estive na pele de vocês, sentem um pouco de vergonha por precisar de recursos de adaptação, por precisar fazer prova em separado, por precisar fazer prova diferente, a galera vai perguntar e tudo. Quero contar aqui uma história para vocês. Quando eu estava no segundo colegial, eu fiz uma prova adaptada de história, completamente diferente, com tudo isso aqui que vocês já ouviram aqui. Teve uma abençoada colega de sala que ela tinha tirado 5, eu tinha tirado 9,5. Essa abençoada pegou a minha prova e começou a falar alto para todo mundo ouvir. Pipo, você só tirou essa nota porque a sua prova é mais fácil. Você só tirou essa nota porque a sua prova é diferente. Você só tirou... Queria provocar, queria cutucar. Eu tirei os meus óculos e olhei no fundo dos olhos dela e disse assim: minha amiga, quem mandou você nascer normal? Ela nunca mais me encheu o saco. Caracas. O que eu quero dizer com isso, meus amigos disléxicos? Quem provoca vocês, quem provocar vocês, não é seu amigo de verdade. Não gaste latim com ele. Ah, você faz prova mais fácil, você faz prova isso, aquilo, outro. Ah, você... Quem mandou você nascer normal? Quem mandou você não ter dislexia? O problema é teu, não é meu. Não gaste seu latim. Seja curto, seja direto. Porque você, meu amigo disléxico, merece respeito. E é isso, meus amigos. Gostaram do vídeo? Dúvidas, sugestões, escrevam aqui nos comentários. Eu sou o Pipo, fundador do Dislexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.